Depois de um longo ano, nesse vídeo eu irei indicar para vocês a minha lista pessoal com os 5 melhores filmes de ação da Netflix. Sejam muito bem-vindos ao Império, eu sou o Duque e chegou um momento tão aguardado por vocês, que é a lista dos melhores do ano. E hoje eu trago os melhores de ação, então já deixa o seu like e ao final do vídeo comente algum filme de ação que ficou de fora da minha lista. A minha primeira indicação é o filme Kate, um filme de ação e crime original Netflix que também é um lançamento desse ano. Todos esses filmes dessa lista são filmes de ação originais Netflix que foram lançados esse ano. O filme Kate tem a avaliação 6.2, o consolidando para o nosso top 5. Kate vai acompanhar a história de uma assassina de aluguel profissional, sendo aí uma mulher muito inteligente e perigosa. Porém, em uma série de eventos, ela acaba sendo envenenada por alguém e agora tem apenas 24 horas para encontrar o responsável antes que seja tarde demais. E claro que a partir desse momento, ela embarcará em uma jornada alucinante pela cidade em busca de encontrar o responsável pelo seu envenenamento. Porém, ela também vai contar com uma ajuda muito inesperada que vai tornar as coisas ainda mais perigosas e alucinantes. Kate é um filme de ação um pouco genérico, mas que acabou explorando certas coisas na sua trama, tornando ele um bom passatempo, principalmente para quem gosta de filmes de ação. Tem ótimas coreografias de luta, uma boa direção e uma história até que interessante. Não é muito incrível, mas com certeza vai prender sua atenção e vai te entregar um final bem legal. A minha segunda indicação é o filme Céu Vermelho Sangue, um filme de ação e thriller original Netflix que chamou muito a minha atenção e apesar de ser um filme que dividiu a opinião da galera, é um filme que eu particularmente gostei muito. O filme Céu Vermelho Sangue tem a avaliação 6.1 no IMDb, o consolidando aqui nesse top 5 que com certeza vocês devem conhecer. Céu Vermelho Sangue vai acompanhar a história de uma mulher que está sofrendo de uma doença misteriosa, porém, com muita dificuldade, ela acaba encontrando esperança em um tratamento em um outro país. E então ela acaba embarcando em um voo para esse país, juntamente com seu único filho, em busca de resolver o seu problema antes que seja tarde demais. Porém, ela precisa chegar o mais rápido possível nesse local, já que a sua doença está em estágio final. Mas o impossível acaba acontecendo e o voo que ela pegou acaba sendo sequestrado por criminosos. E agora, além de tentar chegar a tempo, ela precisa proteger o seu filho desses criminosos. Mas essa viagem vai acabar revelando um grande segredo que vai colocar a vida de todos em risco. Céu Vermelho Sangue é um filme que mistura várias coisas na sua história e isso pode acabar confundindo muita gente. Mas de cara, o filme tem muita ação, suspense, um pouquinho de terror e claro, é um filme que chamou muito a minha atenção pelo seu clímax, que em muitos momentos vai deixar você preso na telinha a fim de descobrir o que vai acontecer. É claro que o filme tem defeitos, isso é um fato, todos os filmes têm alguma coisinha que não vai agradar a todo mundo, mas eu acredito que para os fãs de ação, esse filme tem algumas características muito importantes e até alguns pontos positivos que me chamaram a atenção, fazendo ele ficar aqui no nosso top 5. E aqui em terceiro lugar está o filme Major Grum contra o Dr. Pest, um filme de ação e aventura original Netflix desse ano, que tem a avaliação 6.3 no IMDb, sendo também um dos ótimos filmes do catálogo que chegaram esse ano. O filme vai acompanhar a história do Grum, um dos melhores detetives da cidade, que resolve todos os crimes que aparecem em sua mesa, e tem até uma grande fama por trás disso. Porém, a vida tranquila desse detetive muda completamente após um mascarado começar a fazer justiça com as próprias mãos, matando pessoas aparentemente culpadas e até algumas pessoas inocentes. E nesse contexto, o Major Grum embarca em uma grande jornada a fim de descobrir quem é esse Dr. Pest que está tocando o terror pela cidade e possivelmente prendê-lo antes que ele faça mais vítimas em sua onda de caos pelas ruas. Major Grum é um filme de ação que vai mais além, acompanhando um contexto crítico e social, explorando muito bem as características do vilão e também do protagonista, que no caso é o herói. Então o filme explora muito bem essas características, trazendo à tona uma discussão muito importante sobre o que é certo, sobre o que é errado e também, é claro, acompanhando uma grande aventura repleta de porrada, tiroteio e mistério do protagonista em busca de capturar o Dr. Pest. Para mim, Major Grum contra o Dr. Pest é um dos filmes inesquecíveis que estão na Netflix.
Em nosso penúltimo lugar está o filme Army of the Dead, um filme de ação e zumbis original Netflix, que se encontra disponível no catálogo com a avaliação 5.8 no IMDb. Army of the Dead é um filme dirigido pelo Zack Snyder, que chegou como uma das maiores surpresas do ano, mas que acabou ficando na média, dividindo a opinião do público. Porém, ele tem algumas características importantes que me fizeram colocar ele no top 5, certo? O filme vai acompanhar a história em um contexto mais caótico, onde aconteceu um apocalipse zumbi em Las Vegas, porém, o governo rapidamente fechou o local, impedindo que esse vírus se espalhasse. E nesse contexto, um grupo de mercenários é contratado para invadir secretamente Las Vegas e pegar uma grande quantidade de dinheiro que está em um cofre exatamente naquele local dominado por zumbis. E sabendo disso, o filme vai acompanhar a história do Dave Bautista, que no caso é o protagonista, que também é o líder desses mercenários que são contratados para invadir essa cidade repleta de zumbis, para roubar esse cofre e possivelmente saírem vivos daquele local e também com o bolso cheio de dinheiro. E eu também estava me esquecendo, no contexto do filme, a cidade de Las Vegas está prestes a ser destruída, já que todos os zumbis estão naquele local. Então essa equipe, além de invadir um local muito perigoso, eles têm um determinado tempo para fazerem isso antes que a cidade seja destruída. Army of the Dead era um filme com grande potencial, já que ele tem um grande elenco, um grande diretor e também uma boa história com bons efeitos especiais. Porém, o seu filme contém muitos furos irracionais na sua história que acabam deixando o filme na média. Mesmo assim, para um grande filme de ação, ele tem muitas cenas frenéticas, algumas outras bizarras, mas todas reunidas acabam tornando esse filme muito frenético e violento em vários aspectos. É claro que ele poderia ser muito melhor, porém ele acabou ficando no quase com seus defeitos de roteiro e também com seus personagens um pouco caricatos. Mesmo assim, se tratando de ação, ele cumpre os requisitos e fica aqui em nosso quarto lugar. E aqui em último lugar está o filme Exército dos Ladrões, Invasão à Europa, um filme de ação original Netflix que também tem o título original como Army of Thieves. Esse filme atualmente está com a avaliação 6.4 no IMDb, sendo aí um dos melhores filmes de ação do ano lá do catálogo. Esse filme aqui antecede a história de Army of the Dead, é como se fosse um spin-off do outro filme, certo? O filme vai acompanhar a história de um jovem muito inteligente que consegue abrir qualquer cofre, porém a sua vida pacata de bancário acaba mudando rapidamente ao ser convidado para fazer parte de um grupo de assaltantes especializados que irão embarcar em uma grande jornada pela Europa, roubando os maiores bancos do mundo. E é claro que ele acaba aceitando, e assim, esse cara muito sagaz acaba embarcando nessa jornada juntamente com essa equipe para roubar os cofres mais difíceis do mundo e, claro, encher o bolso de grana. E um dos motivos muito importantes que fizeram eles assaltar os maiores bancos da Europa foi o contexto do apocalipse zumbi, que nesse filme está em suas primeiras fases. Não aconteceu no mundo todo, porém está acontecendo, e isso, querendo ou não, vai ajudá-los a facilitar esses roubos. Um dos melhores filmes do ano, na minha opinião, sendo também o meu filme favorito, com um elenco de peso, novamente, que dessa vez soube ser muito bem aproveitado, e também com uma história muito divertida, alucinante, cheia de dramas, romances, mistério e muita ação. E é claro que o filme tem uma história muito bem executada, prendendo a sua atenção e entregando um final digno de um bom filme. Então, caso não conheça, esse que é o filme que eu mais indico dessa lista. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham curtido as indicações. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta o que você achou dessa lista. Lembrando, eu não coloquei o filme Alerta Vermelho nessa lista aqui, porque eu já coloquei ele na lista dos 10 melhores filmes do ano. Então, para não ficar repetindo o mesmo filme em todas as listas aqui do canal, eu quis deixar ele de fora por esse motivo, certo? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em uma próxima lista aqui do canal.